Havia tesouros em Dryanscape? Sim, e muitos nisso. Dryanscape abrigava muitos rank 6 e acima de seres com vários tipos de materiais e tesouros. Eles eram todos o suficiente para enlouquecer as luas radiantes e até os magos de amanhecer. Mas os perigos que o Dryanscape oferecia também eram aterrorizantes. O mundo estava sempre mudando, e o bug que alguém pisou hoje poderia se transformar em um poderoso demônio amanhã, pisando em você até a morte. Era um mundo cheio de incertezas, onde o real e o virtual, passado e futuro, estavam todos misturados. Era um que Leyline não queria entrar em contato facilmente. Ele ainda não tinha terminado de explorar os arredores de seu laboratório, precisamente porque ele não se atreveu a ir muito fundo. Além disso, ele não achava que os tesouros e a compreensão da força dos sonhos eram as coisas mais preciosas em Dryanscape. Não, a maior oferta da Dryanscape era precisamente a força dos sonhos que estava em todo lugar. Dryanforce foi a base do Dryanscape. Sejam demônios ou tesouros estranhos, eles foram todos baseados nisso, e se alguém pudesse controlar esse poder, não apenas eles poderiam evitar a maioria dos perigos em Dryanscape e explorá-lo livremente, também haveria um grande benefício para seu corpo. Dryanforce, receio que seja um pouco mais poderoso do que a força da alma e a energia da linhagem, uma forma mais elevada. As pupilas de Leyline brilharam com desejo. Se eu puder controlar completamente esse poder, não apenas serei livre de obstruções na Dryanscape, posso até mesmo abandonar o laboratório e tentar formar uma conexão com o Dryanscape sozinho. A conexão entre este laboratório e Dryanscape definitivamente ia quebrar um dia. Leyline queria tomar precauções, encontrando uma maneira de se comunicar com o próprio Dryanscape. Ative a camada de isolamento. Ative o circuito número 52, ajuste o nível de potência para 5. Com o comando de Leyline, os aterrorizantes raios de repente se juntaram na piscina enquanto ondulavam indefinidamente. Alguns pratos de prata subiram lentamente, formando uma caixa de metal que isolava completamente a placa de Petri. Grandes quantidades de raios aderiram ao topo das placas, formando uma superfície azul. Era como se houvesse uma camada de azul no topo. Entre no modo de observação. O brilho azul ficou mais intenso, quase perfurando o ar à sua frente. Em seu campo de visão, a forçador vermelho escura passava pela gaiola de relâmpago sem a menor obstrução, parada pelas placas de metal apenas por um momento. Em seguida, perfurou o corpo do besouro sem hesitação. Experimento falhou. Uai! O som frio de Chip ecoou, fazendo a expressão de Leyline escurecer. De novo. Leyline já tinha experimentado isso muitas vezes, seja nesta vida ou na sua última. Ele não se sentiu desanimado, e em vez disso começou mais uma vez sem expressão. Nenhuma das ligas da terceira série funciona. Eu tenho que substituir. Os olhos de Leyline brilharam com um espírito de luta sem fim. O tempo se arrastou, fazendo Leyline se sentir um pouco entorpecida. Seus movimentos da mão, no entanto, permaneceram extremamente meticulosos, e ele não cometeu nenhum erro ao substituir os componentes ao redesenhar os parâmetros do experimento. Um grande número de runas elétricas se formou, fixando-se a um material semelhante a vidro no qual a placa de Petri foi mantida. O besouro preto subiu continuamente, tentando abrir o selo com suas mandíbulas. Asterisco pop. Os movimentos do besouro ficaram lentos, como se estivessem sobrecarregados por alguma coisa. Figura de repente distorcida ligeiramente. Dryanforce foi isolado, os sinais vitais da criatura são instáveis. Bip. Interferência detectada, incapaz de digitalizar, backdrop pela voz robótica do AI chip, o besouro na placa de Petri de repente ficou maníaco, soando duramente. O chiado de insetos foi extremamente agudo, trazendo um toque de ansiedade e acendendo o espírito de Leyline em um instante. Ele olhou para a vidraça mais externa como um brilho azul emitido de seus olhos. Em sua visão astral, ele podia amar uma grande quantidade de vapor vermelho escuro sendo bloqueado pela vidraça, deixando-o incapaz de entrar na placa de Petri. Devido à simulação do experimento, faixas de gás vermelho escuro foram continuamente emitidas do corpo do besouro. Sempre que uma faixa de gás vermelho emergia da superfície de seu corpo, a figura do besouro ficava mais opaca, fazendo com que as linhas se tornassem instáveis.
Isso fez com que parecesse que esse besouro era apenas uma projeção virtual, e sua fonte agora estava sendo interrompida. Asterisco Bang. Asterisco depois que o último pedaço da força dos sonhos foi extraído, o besouro soltou outro grito agudo enquanto seu corpo inteiro explodia. Uma pequena luz negra se dissipou, finalmente desaparecendo inteiramente sem deixar vestígios. A missa na placa de Petri é agora zero, nenhum vestígio de qualquer resto foi encontrado. O AI-chip seguido. De fato, as coisas ilusórias ainda são ilusórias no final, mas porque elas são transformadas pela força dos sonhos, elas podem existir na vida real. Leilin acariciou seu queixo. O sucesso dessa experiência também autenticou muitas de suas conjecturas. Os demônios, embora sejam quase onipotentes na paisagem do sonho, no mundo dos magos e até mesmo em qualquer outro mundo real, eles serão enfraquecidos significativamente. Uma vez que a força dos sonhos armazenada em seus corpos esteja quase esgotada, eles precisarão retornar ao Drenscape para reabastecê-la. Talvez seja por isso que eles finalmente desistiram da invasão, desaparecendo sem deixar vestígios. Leilin sentiu que os eventos em torno da invasão e do fim último da antiga sonhosa paisagem tinham sido retirados de seu véu misterioso agora. Por causa da interseção inicial dos dois mundos e da abundante força onírica, até magos antigos ficaram desamparados por esses demônios. No entanto, o mundo dos magos era grande demais, mesmo contendo um mundo subterrâneo de 7 camadas que não era nem um pouco inferior à superfície. Quando eles invadiram para baixo, a assistência da Dream Force diminuiu, e com a separação dos dois mundos, estava diminuindo de qualquer maneira. No final, se esses demônios não tivessem se retirado por conta própria, o que os aguardava provavelmente estava sendo aniquilado como o besouro. Dream Force, mesmo que seja uma arma poderosa, ainda tem sérias restrições. Ao chegar a esse estado, Leilin começou a sentir pena desses demônios. Embora eles fossem quase onipotentes em Drenscape, uma vez que eles alcançaram o mundo externo e sem a força dos sonhos os apoiando, eles eram mais fracos que os insetos. Em comparação, embora os sistemas dos magos e dos deuses fossem afetados em outros mundos, eles ainda eram bastante comuns e podiam reter uma grande parte de sua força. Precisamente por causa disso, os líderes do mundo antigo eram os magos e os deuses. Não importa o quão misterioso e poderoso Drenscape era, acabou sendo apenas de curta duração. Leilin olhou para a força onírica obstruída e mergulhou em pensamentos profundos. Eu posso me envolver no sistema da Dream Force, mas eu absolutamente não posso torná-lo fundamental. Caso contrário, uma vez que eu esteja alvejado e contido, as consequências serão muito severas. Aí lasca! Registre essa experiência, liste todos os parâmetros como nível de classificação 1, comece a simular a possibilidade de afetar a força dos sonhos, ordenou Leilin. O sucesso deste experimento foi apenas o primeiro passo. O que ele teve que fazer em seguida foi compreender as propriedades básicas e a regulação da força dos sonhos através de experimentos contínuos, assimilando-a no caminho de um mago para que ele pudesse desenvolver um feitiço que dependesse principalmente dela. Isso foi o que os antigos magos também fizeram. Descubra tudo, estude tudo, use tudo. Foi a essência do caminho da magia. Embora a força dos sonhos seja extremamente limitada, se for usada como uma emboscada, o efeito será igualmente aterrorizante. Claro, Leilin não subestimaria seus oponentes por causa das limitações da Dream Force. O poder dos antigos demônios havia sido registrado firmemente no AI banco de dados do chip. Depois de me familiarizar com a Dream Force, posso usar esse período de tempo para começar a explorar o Drenscape. Leilin acariciou seu queixo, um brilho fraco em seus olhos. Ele havia perdido uma grande oportunidade de explorar o Drenscape por causa dessa pesquisa. Agora, os dois mundos já estavam quase separados um do outro. Ainda assim, para Leilin, essa contribuição valeu a pena. Comparado às meras coordenadas de um mundo, seu controle agora seria uma garantia para ele no Drenscape a partir de agora. Além disso, suas expectativas eram diferentes das da coruja. Se ele conseguisse controlar a força dos sonhos, poderia entrar e sair do Drenscape livremente de qualquer lugar. Afinal, Drenscape era diferente de outros mundos. Existia em toda parte, em teoria,
Comunicar-se com os sonhos de todas as criaturas intelectuais era ainda mais sem fronteiras do que o reino astral, era preciso transcender os mundos e dimensões conectados. Claro, essa era apenas a melhor suposição, mas Leylin tinha visto possibilidades ilimitadas. Um dia, todos os mistérios profundos da Drenscape vão se desenrolar diante dos meus olhos. Um sorriso surgiu nas pupilas azuis de Leylin, asterisco Kachá. Kachá. Asterisco, e nesse momento, um som estridente de repente ecoou nos ouvidos de Leylin. Qual é o problema? Ele virou a cabeça, direcionando o olhar para a meia estátua que apareceu de repente hoje. Como o laboratório que conectado com Drenscape foi mais afetado pela Dryanforce, algumas coisas estranhas aconteceram quase todos os dias. Leylin quase chegou a um ponto em que ele estava acostumado a essas coisas estranhas. Uma grande quantidade de rachaduras emergiu continuamente na estátua de meio humano. E, no entanto, uma vez que ele usou o AI-chip para digitalizar, ele viu uma estátua não danificada, sem as menores rachaduras. O que está acontecendo? É que eu só posso ver essa cena através da visão astral? Leylin revogou a visão astral, e tudo o que viu foi uma estátua não danificada. Um frio profundo surgiu subitamente em seu coração.